No programa de hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre o espírito Ismael, ele que é considerado o guia espiritual do Brasil. E o nosso entrevistado é o Carlos Campetti, diretor da Federação Espírita Brasileira. Carlos, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos começar com a pergunta básica, né? Quem é Ismael? Olha, Ismael, a gente encontra referências sobre ele na Bíblia, no livro Gênesis, atribuído a Moisés, no capítulo 16. Ali há uma história em que diz que Saraí estava casada com Abraão e os dois já avançados em idade, ela não tinha filhos, ela seria estéril. E então, naquela época, ela tinha uma escrava, Agar, e ela combinou com Abraão para que eles pudessem ter descendência, que ela então cederia a Agar para conceber um filho para Abraão. E está registrado então que da relação nasceu Ismael. E houve problemas, dificuldades logo no início, né, da relação, está registrado nesse mesmo capítulo da Bíblia, porque agora Agar, escrava, tinha um filho de Abraão e Saraí não tinha filhos, então era depreciativo para ela, não é? E a referência de que Agar teria saído, num certo momento com o filho, não é? Para o deserto, mas que depois ela foi aconselhada a retornar, um anjo a aconselhou a retornar, porque Saraí iria conceber também. E possivelmente a relação ficasse mais tranquila. Bom, o fato é que o tempo passou, segundo consta, e finalmente, depois de passados talvez já uns 14, 15 anos, é que efetivamente Saraí vai ter o filho. Aí vai nascer Isaac e ela passa a se chamar Sara. E a relação não fica fácil, né? Continua difícil. E Sara teria pedido a Abraão para despedir então Agar e o filho Ismael. Ele fica com muita dúvida, porque afinal de contas é filho dele. Claro. Não é? E segundo consta, lá na Bíblia, ele foi consultar com Deus. Ele então pergunta a Deus e a resposta é que Deus o tranquilizou, dizendo a ele que Ismael iria ser a origem de uma grande nação e que ele ficasse tranquilo. Então ele entendeu que ele podia dispensar a Agar e Ismael. Eles saem então pelo deserto e quando termina a água eles já estão numa situação muito difícil, não é? Ela ora então, pede a Deus ajuda e apesar de escrava, segundo consta lá, ela tinha uma boa relação com o anjo, não é? que a assistia. E então ela teria visto um poço no deserto e ela, a partir daí a história não continua, não é? E a gente tem como referência que Ismael teria sido a origem dos povos árabes. Entendi. Então, esse Ismael citado na Bíblia é o mesmo Ismael que Humberto de Campos relata no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso, esse é o entendimento que nós temos, de que o Ismael, referido por Humberto de Campos, é o mesmo que está lá registrado na Bíblia. E o que Humberto de Campos nos fala desse Ismael? Bem, Humberto de Campos, nós temos que considerar aí que há uma passagem de tempo longa, não é? Sim. Daquela época para quando Humberto de Campos vai fazer a referência a Ismael. Você fala até no sentido da evolução espiritual, exatamente, né? Então não é o mesmo espírito, mas numa condição evolutiva já outra. Sim. Agora, né? Porque passou o tempo, as experiências se ampliaram. Isso é natural dentro do processo. A gente pode citar inclusive como referência Públio Lentulus, na época de Jesus, no há 2000 anos, e Emmanuel, né, que é o mesmo espírito agora no tempo de Chico Xavier. A evolução do espírito que fica retratada, inclusive, no próprio livro há 2000 anos, né, como ele avançou. Então, Ismael também evoluiu nesse processo, nesse período. E então, Humberto de Campos vai dizer de Ismael que ele é um dos trabalhadores do Cristo. Então, ele teria, já desde aquela época, e inclusive o anjo que eles fazem referência de encontrar Yahvé, e a gente tem convicção de que Yahvé
é entendido muitas vezes como Deus, não é? Mas na verdade é Jesus. Então Jesus já comandava o processo naquele tempo, ele já tinha ligações com Ismael, não é? Já acompanhava. Então, desculpa, de qual tempo que você está se referindo aí? Que tempo você está falando? Nós estamos falando ainda do tempo lá da Bíblia, não é? Quando apareceu o anjo a Agar, e há uma referência de que teria sido Yahvé. E é entendido por muita gente, inclusive até na Bíblia muitas vezes se confunde Yahvé com Deus, não é? Mas a gente tem convicção de que Yahvé era Jesus, em realidade. E que Jesus já acompanhava, não é, o desenvolvimento da terra na época, o desenvolvimento dos povos, principalmente da formação do que viria a ser mais tarde o povo hebreu, e que teria a tarefa de divulgar a ideia do Deus único, não é isso? Então, nós vamos observar que Jesus já acompanhava Ismael naquele tempo. Interessante, né? Ainda que, lógico, Ismael não tinha a evolução que ele ia ter mais tarde. Mas já sabia, possivelmente já sabia, né, da missão dele. Já sabia, né? das possibilidades, né, de trabalho no futuro, lógico que com muitos outros espíritos também. Bom, o Humberto de Campos, quando faz referência a Ismael, ele já faz referência a esse Ismael que passou por todo esse processo, com muito mais experiência acumulada, e que agora, mais consciente do seu papel, faz parte da pleiade de trabalhadores do Cristo para a implantação do bem definitivamente na Terra, não é? No coração dos homens. Então, esse Ismael, referido por Humberto de Campos, é aquele espírito que vai receber de Jesus a incumbência de cuidar da terra nova, da nova proposta, não é, de implantação do Evangelho, uma vez que nós, e aqui nós temos que ser conscientes disso em função da questão da reencarnação, sendo reencarnacionistas, a gente tem convicção de que a gente viveu em outros períodos. E vivendo na Europa, ligados aos nossos processos históricos, religiosos, filosóficos, nós cometemos muitos enganos. E provocamos, naturalmente, constrangimento para Jesus, não é? Ele não terá deixado de sentir sofrimento por nós, pelo fato da nossa teimosia, de perdermos tantas oportunidades. Então, esse Ismael é aquele que vai receber de Jesus a incumbência de trazer a árvore do Evangelho para o Brasil e daqui espalhar essa árvore do Evangelho para a humanidade. Esse trabalho já vinha sendo feito na época da formação do povo hebreu e depois o espalhar da ideia do Deus único. Mais tarde, então, nós vamos ter a vinda do próprio Jesus, trazendo a segunda revelação e trazendo para nós a ideia não daquele Deus mais dos exércitos, não daquele Deus de um único povo, não daquele Deus rigoroso que tudo proibia, mas a ideia de um Pai amoroso, não é? Que também traz dentro da sua lei a característica da justiça, mas uma justiça que ela é compreensiva, uma justiça amorosa, não é? Misericordiosa. Misericordiosa, que renova para nós sempre as oportunidades de crescimento. Então nós estaríamos recebendo uma nova oportunidade, migrando naturalmente pelo processo reencarnatório, não apenas por navios, né, atravessando o mar, mas migrando da Europa para a Terra Nova, que seria a América, não é? Especialmente a América do Sul, nesse caso, nós migraríamos pelo processo reencarnatório para aqui vir com essa nova oportunidade e Ismael no comando desse processo. Então, o que você está dizendo é que todos nós espíritos que reencarnamos no Brasil, de uma certa forma, a gente tem esse trabalho, esse projeto de levar essa unificação, essa mensagem do Cristo e do Espiritismo também? Olha, é a mensagem do Cristo, sim. Não necessariamente do Espiritismo, porque tem muita gente trabalhando na ideia não ligada ao Espiritismo. Toda pessoa de boa vontade, não é, que trabalha no bem, para o bem da humanidade, que escreve um livro, divulga uma ideia, grava uma mensagem, escreve um texto qualquer que é publicado no sentido do bem da humanidade, está sob a inspiração de Jesus e os seus trabalhadores. E essa pessoa está trabalhando pelo espalhar, não é, do Evangelho, de alguma maneira. Então não é uma missão exclusiva do Espiritismo, mas nós, os espíritas, estamos conscientes dessa realidade, porque nós recebemos, e aí é onde a gente fica sabendo por Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, da tarefa que tem o Brasil. Sim. Todos os povos têm suas tarefas, não é? Todo povo tem a sua missão, tem os seus anjos tutelares, espíritos superiores que cuidam da nação. E no caso do Brasil,
foi recebida essa incumbência de levar para a humanidade essa mensagem de perdão, de compreensão. Aí algumas pessoas dizem assim, mas o país é muito sofrido, tem tantas características negativas, mas é uma visão, eu diria, um pouco míope que a gente tem normalmente. Inclusive, às vezes, até de análises que as pessoas fazem de fora, não é, criticando os nossos defeitos. Nós temos muitos. E toda a humanidade tem defeitos. Os outros povos também têm. Mas existem qualidades em todos os povos. E o povo brasileiro também tem qualidades muito importantes, que é essa característica de acolhimento, de receber, não é? De não ter discriminação acentuada, socialmente falando, e de a gente não receber apenas quando as pessoas chegam como imigrantes para cá ou visitando o país. Mas a acolhida no plano espiritual para a reencarnação de pessoas aqui, ela é uma coisa patente, não é? É muito tranquilo isso. E isso é interessante porque os outros povos, eles conseguem ver com muita clareza essa característica do brasileiro, né? Isso, especialmente aqueles que se ligam ao Evangelho de Jesus, têm facilidade de aceitar, não é? Não só essa característica, mas também essa possibilidade de que o Brasil tem um compromisso, tem esse compromisso de espalhar o Evangelho. E essa característica ela é bem realmente acentuada e é bem vista pelas pessoas, não é? Essa característica de acolher, de receptividade que o brasileiro tem. Lógico que nós não temos a infraestrutura que tem os Estados Unidos. Nós não temos, muitas vezes, não podemos nos comparar com um país europeu, com certeza, que tem uma grande infraestrutura para receber. Mas nós temos esse amor, esse calor, esse coração aberto, não é? É isso mesmo. Então é o seguinte, no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre essa missão de Ismael, especificamente no que diz respeito ao Brasil. No próximo bloco, e você não saia daí. Estamos de volta com o programa Biografia, hoje falando sobre o espírito de Ismael. E o nosso convidado é Carlos Campetti, que é diretor da Federação Espírita Brasileira. Campetti, nós estávamos falando um pouco no bloco passado e aí ficou a seguinte pergunta. Qual é a missão específica do espírito de Ismael com relação ao Brasil? Humberto de Campos registra, e aliás nós recomendamos a leitura dos nossos ouvintes, não é? Muito telespectadores, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aqui, Humberto de Campos, ele diz que Ismael recebeu de Jesus a incumbência de implantar aqui no Brasil o seu Evangelho e de espalhar esse Evangelho a partir daqui do Brasil para o mundo. E nós consideramos que o trabalho de Ismael ultrapassa as fronteiras do Brasil. Nós sentimos o apoio de companheiros conscientes dessa tarefa em vários países de Hispanoamérica, aqui que fazem fronteira com o Brasil. Então nós podemos dizer hoje que essa tarefa já não é mais só do Brasil. Não é? A gente fala com muita tranquilidade. Você viaja muito, né? Viajo bastante, em função das nossas ligações com esses nossos irmãos, de trabalhos semanais que a gente faz com eles pela internet. Então nós vemos o respeito que eles têm por essa tarefa, não é, de espalhar o Evangelho e a sua luta de vivência do Evangelho. Então Ismael recebeu essa incumbência e ele começou o trabalho, segundo Humberto de Campos nos diz, trazendo para o Brasil homeopatas, numa época que ainda não existia o Espiritismo. Interessante. E essas pessoas, homeopatas, esses médicos, eles já conheciam o magnetismo, trabalhavam com o magnetismo, e naturalmente com passe, né? No apoio à cura das pessoas através do magnetismo. E um deles, ficou muito conhecido, Bento Moore, ele tinha o hábito de usar um lema, Deus, Cristo e Caridade. Olha isso. Que é o lema de Ismael. Né? Então, Humberto de Campos, ele faz esse comentário aqui, especialmente no capítulo 23, ele fala da obra de Ismael, não é? E ele, então, fala também de Vicente Martins, que era companheiro de Bento Moore, nessa atividade. E ele, então, vai colocar o esforço dessas pessoas de implantar esse trabalho de caridade, de auxílio ao semelhante, já logo nesse começo. Aí começam a surgir grupos
ainda não chamados espíritas, porque na verdade não existia o espiritismo, mas grupos afins de estudo, não é, do Evangelho. E quando vai surgir o fenômeno de Hydesville, que depois vai levar para a Europa, não é, os fenômenos, e que Allan Kardec vai travar contato, há referência de que já existiam reuniões no Brasil. Antes mesmo da Europa. Antes mesmo da Europa. E Kardec também, na Revista Espírita, ele registra que antes de Hydesville, já acontecia esse tipo de manifestação na Europa. Há registro de pessoas que recebiam os espíritos. Então, é muito difícil precisar em que lugar, onde, quem é pioneiro. Mas o fato é que o Brasil já tinha algumas reuniões antes mesmo de Kardec, não é? Naturalmente não nos modos que nós conhecemos hoje. Né? Eram reuniões mais empíricas, não é? Mas aí o que acontece? Ismael vai continuar o seu trabalho depois disso, não é? E ele vai criar, segundo Humberto de Campos, um grupo, um espírito assume a tarefa de dar várias mensagens, especialmente no Rio de Janeiro, e ele se identificou como Confúcio, e aí se criou um grupo chamado Grupo Confúcio. Esse grupo ele teve uma vida muito efêmera, 3 anos só, mas de uma profundidade do trabalho impressionante. Foi neste grupo que por primeira vez Ismael se manifestou. Isso quando? Isso vai acontecer lá pelo ano de 1873, diz Humberto de Campos. Primeira vez então que ele teria se manifestado. Isto. Foi psicografado? Foi psicografia, mensagem psicofônica, não é? Então, depois esse grupo, as trevas trabalham também, espíritos inferiores que não desejam a implantação da luz, e nós, encarnados, muitas vezes cedemos essas influências. E então o grupo acabou se dissolvendo. Por conta dessas divergências, né, influências negativas. Mas o trabalho de Ismael não perde por isso, não é? Ele vai seguir orientando então, e apesar da vaidade, da fraqueza dessas pessoas, como Humberto de Campos faz, vai haver a fundação em 1876 da Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade, que é o que Humberto de Campos nos coloca. E aqui nós vamos ver então a presença, não é, a direção de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, que é um espírito de escola, muito evoluído, esse espírito. Então ele veio, reencarnou com essa tarefa, com essa missão de contribuir para a implantação desse ideal aqui no Brasil, não é? Então, Ismael vai vencendo a discórdia, através desses trabalhadores que vão perseverando no bem, não é? Já nessa época, Antônio Luiz Saião também vai se ligar, aqui Humberto de Campos fala, a Bittencourt Sampaio. Saião, ele vai fazer tradução das obras de Kardec, não é? Vai fazer um trabalho muito importante. Mas esse grupo também, ele não persevera por muito tempo. Em 1880, vai surgir um outro grupo, chamado Grupo Fraternidade. Esse grupo, ele continua com o apoio de Ismael, não é? E vai usar o mesmo lema, Deus, Cristo e Caridade. Então, aí a gente vai vendo a bandeira de Ismael sendo levada e implantada, não é? Onde existem as pessoas de boa vontade, que vão continuar ligadas ao ideal. Em 1883, então, Augusto Elias da Silva, que é português, não é? Migrado para o Brasil, ele funda uma revista. Ele não queria ligar a revista a nenhum grupo, para não ter nenhuma facção. Então, ele convida alguns amigos e ele cria a revista chamada Reformador. Que tem até hoje. Que existe até hoje, ela é centenária e no Brasil está entre os 4 órgãos que ainda continuam em circulação e que surgiram por aquela época. Olha isso, então é muito interessante. Costuma-se dizer que não houve interrupção, não é? Do Reformador durante todo esse tempo. Na verdade houve sim, mas foi durante a guerra, não é? Em que houve um período muito difícil. Então houve um gap ali, um período de não publicação, mas o Reformador então teve continuidade até os nossos dias, não é? E então nós vamos ver aqui que nesse grupo, né, nós vamos ver o Saião e o Bittencourt presentes, né, trabalhando, estão junto também com Augusto Elias da Silva. Um ano depois, eles vão estar trabalhando com o ideal, porque o próprio grupo Confúcio, quando ele foi criado, já foi criado com a ideia de unir, de unificação,
de representação do movimento espírita brasileiro perante, inclusive, o exterior. E o trabalho vai ser continuado, Ismael está inspirando, acompanhando tudo isso. E então, quando, um ano mais ou menos depois, o grupo está reunido, 1884, não é? E vai surgir, em 1883, no Natal, na verdade, eles resolvem criar uma outra instituição. E queriam dar o nome a essa instituição de Federação Espírita Brasileira. E ela está registrada no dia 2 de janeiro, a criação dela. Há uma pequena discussão, mas foi criada quando? Foi no Natal, não é? Naqueles dias ali, antes de finalizar o ano, ou foi no dia 2, não é? Isso não é fundamental, não é, naturalmente. O que é importante é que ela nasce com um grande plano de unificação e de paz. Sim. A Federação Espírita Brasileira. E isso é obra de Ismael. De Ismael. E ainda hoje existe uma ligação muito forte de Ismael com a FEB, a Federação Espírita Brasileira. Com certeza. Há um grupo que ainda hoje leva o nome, não é? Chamado Grupo Ismael, em funcionamento no Rio de Janeiro, mas naturalmente ele não se comunica só nesse grupo. Eventualmente, nós tivemos oportunidade aqui na FEB de presenciar, ao longo do período em que nós aqui estamos, várias mensagens de Ismael. A aproximação dele é algo inusitado. É comovente, efetivamente. É muito comovente. E nessas mensagens, assim, existe uma preocupação dele com relação à doutrina espírita? Ele deixa isso explícito nas mensagens dele? Qual, basicamente, o teor dessas mensagens? Olha, é fundamentalmente voltada para a tarefa do país, não é? É do compromisso que o país tem de espalhar o Evangelho, da importância da união dos espíritas, da unificação deste movimento, não é, para que a casa não se divida, porque nós temos dentro do próprio Evangelho a orientação de Jesus, uma casa dividida, ela rui, não é? Então, é essa luta de Ismael para manter a nós, os espíritas, ligados nesse ideal de fraternidade, de respeito de uns pelos outros, em que não prepondere nas nossas relações o egoísmo, o egocentrismo, que traz um prejuízo muito grande para a obra. Então é esse convite efetivo para a vivência da fraternidade. É o que a gente observa muito. Há um livrinho, inclusive, organizado pelo ex-presidente, já desencarnado, Francisco Thyssen, de muita saudosa memória. Nós tivemos a oportunidade de conviver com ele, um respeito muito grande. Ele tinha uma ligação muito profunda, uma ligação muito profunda com Ismael. E durante um certo período se organizou mensagens que foram recebidas no Grupo Ismael e que foram publicadas em 3 livros pela Federação Espírita Brasileira. O presidente Francisco Thyssen extraiu dessa obra esgotada, que já não estava mais sendo publicada, um livrinho que ele chamou No Oásis de Ismael. E publicou esse livro, em que traz então as mensagens que ele considerou que seriam fundamentais para que o movimento dos espíritas pudessem conhecer na atualidade e que foram transmitidas dentro desse Grupo Ismael ao longo do tempo. Nós recomendamos também a leitura do livro. Com certeza. No Oásis de Ismael. É pela FEB que Pela FEB, editora no Oásis de Ismael. Pela FEB, e o autor é Francisco Thyssen. Então, Humberto de Campos vai registrar, não é? Que organizando o aparelho central de suas diretrizes, que se consolidaria com a Federação Espírita Brasileira, onde seria localizada a sede diretora, no plano tangível dos trabalhos da obra de Ismael no Brasil. Então a FEB recebeu essa tarefa, tem essa incumbência, não é? E é interessante como o movimento espírita tem respeito por essa revelação, não é? Essa orientação que nos é chegada. Logicamente que existem pessoas que pensam diferente, a gente respeita muito. Há quem não acredite que o Brasil tem essa missão. E isso é natural, faz parte do processo. Ninguém é obrigado a concordar nem aceitar, mas nós estamos convencidos, e há um grande grupo convencido, de que o Brasil tem essa responsabilidade, tem esse compromisso. Maravilha. No próximo bloco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E agora a gente faz mais um breve intervalo e você não sai daí porque a gente volta daqui a pouco.
Estamos de volta com o programa Biografia, hoje falando sobre o espírito de Ismael. E o nosso convidado é Carlos Campetti, diretor da Federação Espírita Brasileira. Campetti, nós falávamos no bloco anterior sobre essa questão da missão espiritual do Brasil e da preocupação mesmo, né, do espírito de Ismael com relação a essa missão. Na sua avaliação, você que está tão imbuído também, tão dentro da Federação Espírita Brasileira, faz esse trabalho, o Brasil está indo no caminho certo? Existe uma certa preocupação em não conseguir levar adiante essa missão? Olha, o fato de haver recebido uma incumbência, não é, uma tarefa, uma missão como essa, não implica o cumprimento dela, não é? Então, nós precisamos compreender, e Leon Denis nos ajuda a entender isso. Leon Denis escreveu que o Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Então, com Francisco Thyssen, na obra Allan Kardec e Zeus Van Tuyl, nós compreendemos o significado disso. O Espiritismo, ele tem duas vertentes fundamentais. Ele tem a obra codificada por Allan Kardec, com o apoio da espiritualidade superior, que é o corpo doutrinário, como a gente chama, não é? O arcabouço filosófico, científico e moral do Espiritismo. E nós temos o movimento espírita, que é feito pelos homens. Então, a missão foi atribuída a Jesus, por Jesus a Ismael. Ismael selecionou companheiros de trabalho de longos milênios, não é, para reencarnar periodicamente no Brasil, para vir então apoiar, incentivar, orientar, guiar, tanto quanto seja necessário em certos momentos, o povo para o cumprimento dessa tarefa. O Brasil é um país que acolhe muito, não é? É um país que tem, até reconhecido, como a gente estava conversando, pelas pessoas como um país que acolhe. Apesar disso, nós não somos muito visitados, não somos dos países mais visitados, porque também existe no Brasil ainda muita violência. E aí as pessoas dizem assim, mas por que acontece isso numa pátria que é considerada pátria do Evangelho? Justamente porque o Brasil acolhe. O espírito, ele vai reencarnar. Ele não encontra oportunidade em outro lugar, ele reencarna no Brasil. E esse é o coração de Ismael, que vai recebendo todos aqueles, não é? E especialmente os de boa vontade para a consecução da tarefa. Por isso, então, o Brasil vai cumprir a tarefa, a missão? Não sabemos, depende de nós, do nosso esforço, do nosso trabalho, especialmente na conservação da fraternidade, do respeito de uns pelos outros, do envolvimento fraterno, de amor, na vivência da caridade em relação àqueles que não nos compreendem, que muitas vezes até perseguem, caluniam. Nós precisamos realmente, como espíritas, viver o Evangelho. Se nós vivermos o Evangelho, então o Brasil vai cumprir a sua missão. É muito importante esse alerta, né? E aí eu queria saber de você, pessoalmente, o que te levou a estudar um pouco mais sobre esse espírito tão importante para nós? Olha, quando eu estava ainda vivendo período inicial da reencarnação, esta atual, no interior do estado de São Paulo, aos 9 anos de idade, uma tia me facultou o acesso às obras de André Luiz, algumas delas. 9 anos? 9 anos. E então eu comecei a ler e eu vi o símbolo da Federação Espírita Brasileira nos livros. E eu lhe confesso que aquilo me emocionou e eu não conseguia entender por quê. E então, já tendo deixado de viver com essa tia, que eu vivi 1 ano só com ela, eu pedi à minha mãe que ela juntasse algum dinheiro, porque eu queria muito comprar os livros que tinham ficado com a tia. E eu não os tinha, né? Nem havia movimento espírita, nem centro na cidade que nós morávamos. Então teríamos que viajar para comprar os livros. E ela juntou o dinheiro. Alguns meses depois ela me disse, nós podemos ir comprar os livros. Então nós fomos num centro espírita, numa cidade vizinha, e a pessoa que nos atendeu disse, nossa, nunca vendi tanto livro de uma vez. Porque nós compramos naquele dia, minha mãe e eu, toda a obra de André Luiz, que ela tinha lá disponível. Compramos os livros de Kardec, e eu estava aproximadamente com os meus 10 anos de idade, não é? E realmente a emoção de ver o símbolo da FEB nos livros continuava. E me nasceu um desejo muito grande de conhecer a Federação Espírita Brasileira. E eu não sabia por quê. Mais tarde eu fui identificar na minha infância a presença de Bittencourt Sampaio, também ainda encarnado, não é? Mas, já desencarnado, perdão,
mas pelo que ele tinha deixado, não é? Porque ele escreveu, ele era poeta, então tem música dele. E às vezes tocava no rádio, não é? Tem uma música que me tocava muito, eu criança chorava quando ouvia. E foi aqui na FEB um dia, alguém veio apresentar, cantou a música, e meu Deus, era de Bittencourt Sampaio a música. E Bittencourt tem uma ligação muito grande com Ismael, não é? Bom, então, só tive a oportunidade de vir conhecer a FEB em Brasília, no ano de 1977. Eu tinha intenções, inclusive, de vir fazer algum tipo de excursão. Até eu dizia, se eu não tenho dinheiro, eu vou de carona, eu preciso ir a Brasília, que eu quero conhecer a FEB. Era interessante que eu falava em Brasília e não Rio de Janeiro, não é? A federação já estava aqui, né? Aqui em Brasília, mas a sede seccional, a sede era no Rio. E eu tenho convicção que já vivi no Rio de Janeiro ligado à FEB lá no passado, né? Mas, de toda maneira, eu tinha vontade de conhecer a FEB em Brasília. Então, quando nós já estávamos aqui, em 1982, ainda jovem, fomos convidados para a diretoria da casa, era a presidência do Francisco Thyssen. Ficamos na diretoria durante 8 anos aproximadamente, na época em que recebemos a notícia e foi evidenciado para nós que nós teríamos que sair para o exterior. Minha mulher é diplomata. Sim. E ela teria que cumprir uma missão fora. E eu estava angustiado, com 8 anos de diretoria, sentindo o compromisso com a casa e com desejo de ficar, não é? Mas tudo se evidenciava que não era possível. E eu sempre fui avesso, depois de uma experiência que eu tive de tentar consultar o Divaldo e não ter sido bem sucedido na minha infância. Uma consulta pessoal. Foi. Eu não fui bem sucedido, né, naquela época, eu fiquei receoso, eu nunca consultava médiuns, de forma nenhuma. Mas não era uma questão pessoal aqui, era uma questão de trabalho no movimento espírita. Mas o Divaldo, não sei se pensou que era alguma coisa pessoal, ele não queria me receber de jeito nenhum. Eu falei que precisava falar com ele, ele se esquivou de uma tal maneira, não é? Não sei se ele lembrava da primeira tentativa de consulta. E aí então ele estava hospedado na casa, na FEB mesmo, né, no apartamento de Cecília Rocha, muito amiga nossa, não é? E que à época já era vice-presidente da FEB, ou ainda estava diretora, não me lembro bem. O fato é que ela disse assim, o Divaldo recebe tanta gente aqui, pode deixar que ele vai falar com você. Você vem a tal hora, se sente, eu vou falar com ele e ele vai falar com você. Aí eu estava sentado na sala, o Divaldo saiu, eu vi que ele ficou meio espantado com a minha presença. E eu me levantei, né, por deferência, eu cumprimentei e disse, Divaldo, eu quero falar com você, mas não é uma consulta pessoal. Fique tranquilo, porque eu não vou falar nada pessoal com você. Eu entendo que a consulta é de trabalho espírita, disse. Apesar de começar da seguinte forma, estou diretor da FEB há 8 anos e é evidente que eu vou ter que sair para o exterior. No entanto, diante da nossa conversa, se ficar evidenciado que eu vou romper com um compromisso espiritual, a gente vai mudar a nossa vida e eu não sairei, não é? Porque eu estou preocupado de romper com um compromisso com a FEB e com Ismael, indo para fora e deixando, né? Porque naturalmente lá fora não poderia continuar como diretor da casa. E nem fazer o trabalho que a gente vem fazendo hoje, porque o cargo não é interessante, o que importa é o trabalho. E Divaldo disse assim, Joana de Anjos está me dizendo, meu filho, que você fique tranquilo, porque o seu compromisso é com Ismael. E aonde você for, se você respeitar o compromisso que tem com ele e com o Evangelho, você levará a bandeira de Ismael. Então, naquele momento, nós decidimos sair, comunicamos ao presidente Thyssen e disse a ele que não era necessário colocar o cargo à disposição, porque o cargo não é meu, o cargo é da casa, mas que ele ficasse à vontade. E ele disse, nós não sabemos o que vai acontecer, você continuará trabalhando por enquanto, não é? Aí, na verdade, eu me equivoquei no cálculo, porque nós ficamos 3 anos e meio. Então, quando eu conversei com o Divaldo, tinha uns 7 anos, não é? Estava completando 7 anos de diretoria. Bom, uma vez, estando aqui com o Divaldo, não é? Num encontro do Conselho Federativo Nacional, deu uma coincidência de nós estarmos caminhando, ele vinha do prédio chamado Unificação, que é o redondo dentro da Federação Espírita Brasileira, para o Colmeia, onde tem um refeitório. Então era a hora do almoço e nós caminhávamos por coincidência os dois sozinhos. E ele então, espontaneamente, sem que eu lhe perguntasse nada, me disse, o seu compromisso com Ismael começou na época de Francisco de Assis. Eu fiquei tão espantado com a informação que eu não fiquei sem saber o que dizer para ele, sem nem saber o que perguntar. E nós continuamos caminhando e chegamos, né, no refeitório.
E eu perdi a oportunidade de aprofundar mais o assunto com ele. Você se sentiu emocionado quando ele falou isso? Me emocionei muito. E então foi espontâneo, totalmente espontâneo da parte dele. E aí a gente tem a compreensão de que nós estamos ligados a uma família espiritual. Entendi. E essa família espiritual tem naturalmente como patrono Francisco de Assis. Né? E Ismael, pensamos nós, faz parte dessa família. São espíritos de alta hierarquia espiritual. E nós ainda, com as nossas imperfeições, a nossa limitação imensa, não é? Nós estamos convidados para fazer o trabalho junto com Ismael. Então, a minha situação não é única. Nós temos vários companheiros hoje, ligados à FEB ou não, que têm esse compromisso. Não é por mérito nosso, não é porque a gente foi especialmente preparado, em função dos enganos cometidos no passado, dentro do campo da religião, do campo da filosofia, com o tamanho prejuízo que nós causamos a outras pessoas, e a busca do resgate, que vai começar, para mim, especificamente, na época de Francisco de Assis. Nossa. Até ali a luta era negativa. A partir dali é que a luta começa, então, a ser positiva. Mas ainda trazemos tantos ranços, tantas limitações, tantos problemas, que se não é o apoio desses espíritos amigos, não é? Se não é o apoio de Ismael nessa obra imensa, a gente não dá conta disso, não. Então, a gente coloca com toda franqueza e com toda honestidade. Lembrando de Chico Xavier, e que ele quis dizer que era a pulga do leão, e Emmanuel disse assim para ele, não desmereça a pulga. Então a gente não pode nem dizer que é a pulga de nada para não desmerecer os nossos irmãos que ainda estão fazendo o seu processo evolutivo. Mas dentro desse trabalho nós nos sentimos desse tamaninho mesmo, não é? Porque a obra é muito grande. E é uma obra coletiva, não é? Ismael conta com muitos colaboradores. É isso aí, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Conversamos com o Carlos Campetti, que é diretor da Federação Espírita Brasileira, sobre o espírito de Ismael. Muito esclarecedora aqui sua participação, muito obrigada. E eu espero você no próximo programa. Até mais.